E aí, pessoal, vocês devem ter reparado que eu não consegui falar hoje com vocês, hoje à noite. Por quê? Porque o YouTube resolveu bloquear a minha conta para fazer lives, tá? Eu estou discutindo isso com o pessoal do YouTube, não sei bem ao certo por que isso aconteceu. Toda hora tem uma perseguição com meus conteúdos, toda hora eu estou me defendendo, toda hora eu ganho, mas parece que agora eles chutaram o pau da barraca, me censuraram mesmo e por enquanto eu vou ter que fazer vídeos para vocês. Não gosto desse estilo, mas é o que eu tenho por enquanto, tá? Vamos começar aqui mostrando a entrega do Discópulo de Miron, né? O presidente já tinha um, recebeu o outro, né? E é interessante isso, porque ele já foi 01 da Escola de Educação Física e foi uma coisa bem legal para eles. Vai ter uma falha no som, mas não é culpa minha, tá? O vídeo já estava assim quando eu peguei e capturei lá do Palácio do Planalto. Esses vídeos do Palácio do Planalto, do Senado, esses vídeos não têm, eles são de uso público. Tanto é que vários outros canais usam, mas comigo eles pegam no pé. Mas vamos em frente, vamos dar uma olhadinha aí no Discópulo de Miron e nas palavras do presidente da República durante a solenidade de entrega e da comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. Eu já vou aqui dizendo um grande abraço a todos os profissionais de educação física, aqueles que nos ajudam, né, a manter nossa saúde, nossa rigidez no quartel, nas escolas públicas, em todos os locais onde tem um profissional de educação física. A gente tem aí saúde, a gente tem aí boas práticas, né, saudáveis, etc., que vão desde os atletas de alto nível até as pessoas normais que fazem uma caminhada, uma corrida, tudo orientado por um profissional de educação física e outros médicos, né, e outros da área da saúde que vão estar nos informando como fazer uma prática desportiva de qualidade para melhorar a nossa saúde. Obrigado, profissional de educação física, um grande abraço a todos vocês. Vamos lá? Convidamos agora o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o secretário especial de Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e o senhor André Dias de Oliveira Fernandes a entregarem ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o Discópulo de Miron, símbolo e maior honraria da profissão de educação física. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não sou bom discurso, não. O meu apelido era Cavalão, no quartel, né? Dado ao preparo físico. É a segunda vez que eu recebo um Discópulo da minha vida. O primeiro foi em 82. 10 anos depois, o Jean Heleno. Nós cursamos a ESEFEX, Escola de Educação Física do Exército. Então mudou de nome, mas continua com o seu trabalho do Rio de Janeiro. É um dos cursos mais piruados no Exército Brasileiro, é esse. E não só o Exército, né, que a massa aqui faz lá, bem como também naquela época o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. E civis faziam um outro curso de técnica de futebol naquela também, né? Naquela época, faziam um curso auxiliar técnico de futebol naquela área lá. Eu tive a felicidade de conviver com os craques do futebol naquela época, quando eles iam embora, faziam esse cursinho, esse pequeno curso de capacitação para ser técnico de futebol. Então, me considero um privilegiado. Também fui atleta das Forças Armadas por 4 anos, relação total, né, pentatlo militar. Por isso o Cavalão tinha que pintar na área, né? Não teria graça, não. Também, enquanto jovem, final dos anos 60, fazendo ginásio, também tínhamos lá um professor de educação física no ginásio, naquela época. E era uma pessoa extremamente respeitada. Todos os professores eram, né? Todos eram naquela época, né? Mas o professor de educação física mais ainda. A gente procurava sempre ser amigo dele para escalar a gente geralmente tinha competição de vôlei, de basquete. Eu fazia um pouco de cada coisa, né? E todo mundo gostava do professor de educação física, era um grande amigo nosso naquela época. Entendo, sem qualquer outro espírito, né? Entendo que realmente tem que ser mais valorizado essa profissão. O compromisso com vocês
já falei durante a campanha. Passo aí, não passo nem por Onix. No meu momento, faço o Marcelo, que eu conheço há algum tempo. Eu tenho 2 negão, o Hélio Negão e o Marcelo Negão. Tá com ciúme não, Onix? A pessoa é extremamente competente e pode nos auxiliar a levar essas propostas para sempre, para frente. E espero que tenhamos sucesso nessa empreitada aí. Então, o que for possível, deixa bem claro, tá certo? Nós faremos. E quando se fala também, essa tal da pandemia aí, que desde o começo eu apanhei muito, né? Que eu falo, quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem que se preocupar, pô. É igual uma chuva, pô. Se o cara está com problema, qualquer chuvinha vira ali uma pneumonia e pode ter problema. O cara está bem preparado, no meu caso, apesar dos 65 anos, vocês vão chegar lá ainda. Não adianta ficar rindo, vai chegar lá. E, obviamente, isso vem de uma... Quando eu cheguei lá, eu fui o 18º de artilharia, de uma turma de 68, né? Quer dizer, um aluno ali bom para médio. E quando eu cheguei lá nas EFECs, eu falei, você 01. Né, João? Você 01 aqui, que tem a parte física, contava aí em torno de 30%, né? E a parte técnica, outra de estudo, era 70%. Então, quando no dia seguinte tinha uma prova prática, né? A gente via aqueles barrigudinhos, com todo respeito, tinha também na sala de vocês, né? Que tinha uma corrida de 4.000 valendo grau. Falou, ó, se tu passar correndo a madrugada toda, tu tira 10 amanhã. Naquele tempo se falava numa tal estamina. É uma qualidade física que, uma vez adquirida, jamais se perderia, né? E eu acreditei naquilo, eu acho que está dando certo até hoje. Lógico, mudaram os conceitos, novas coisas acontecem nesses últimos tempos, né? Mas eu acho que adquiri um preparo físico e me sinto bem, faço qualquer coisa, pratiquei muito a caça submarina depois de um acidente onde eu fraturei as 4 patas, né? Principalmente os 2 astrágalos, mudou de nome, então o nome é mais bonito agora. E eu fui praticamente sair de um cavalão, né, do pentatleta, etc. Jogava pela uma pelada por dia com uma cadeira de roda por muito tempo. E o único esporte que me adaptou a partir daquele momento foi mexer com água, que eu não gostava. Não é que eu tomava banho todo dia, mas não gostava de esportes aquáticos. Então, comecei a entrar na caça submarina, é o que sobrou para mim. E lá no Rio, por exemplo, a costa toda do Brasil é maravilhosa para isso, né? E eu acho que mantive um pouco a preparo físico em função daquilo. E nos ajuda, tá? Estimulando a prática esportiva, você está ajudando, inclusive, a gastar menos com saúde, né? Está ajudando a você ter menos briga em casa. Né? Porque se o cara gastou a energia lá fora, né? Chega em casa mais tranquilo, tá certo? E tem menos problemas e passa a ser um exemplo para a família. Então, a profissão nossa realmente é meritória e nós temos que aproveitar o momento. A gente não sabe o que vai vir depois, né? E aproveitar o momento por uma boa causa, que é a causa de todos os senhores. Então, estamos juntos nessa empreitada. Muito obrigado pelo Discóbulo. E, se Deus quiser, a gente vai brevemente atingir os objetivos que vocês queiram, via Marcelo, via Onix, para o bem da nossa profissão e para o bem aí dos demais brasileiros, que seria muito bom que tivessem um contato com gente como vocês no futuro. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Então, pessoal, como vocês viram aí, histórias, né? O presidente tem muitas histórias aí da educação física. Eu já tenho histórias de desminagem, partes explosivos e desminagem. Parte de operações no Pantanal, que foi mais ou menos alguma coisa ali parecida com o que o presidente fez. Não era um curso que acabava no final do dia, né? Era o estágio, né? No estágio de operação no Pantanal, que eu digo que é um curso, porque foi 1 mês e meio, né? Desde a semana 0 até a última semana a gente não sabia quando é que terminava, não tinha noção e foi ralado. Operação no Pantanal ali, para quem não conhece, joga no YouTube aí que vocês vão ver só como é que é a coisa, tá? Além disso, gente, eu quero trazer para vocês aqui, já vamos começar a trazer alguma coisa, vocês vão ver que eu vou aparecer no cantinho ali, né, uma denúncia aqui da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, a CIAF, MAPA,
que é onde tem lá o nosso secretário Luiz Antônio Nabá Garcia, né? Então, ele é o secretário de Agricultura, secretário de Assuntos, especial de Assuntos Fundiários, e ele vai falar para vocês o que está acontecendo no sul da Bahia. Essa matéria aqui foi vamos dizer assim, foi proposta pela nossa amiga, né, Gislaine, e ela achou que eu deveria colocar, então vamos trazer aqui. Espero que não dê um problema com a deputada federal lá, porque foi ela que fez a denúncia, mas a gente traz aqui para o nosso canal. Vamos lá. No início deste ano, realizamos uma audiência pública no sul da Bahia, na cidade de Eunápolis, e lá recebemos inúmeras denúncias gravíssimas, aonde cidadãos, famílias que fazem parte do programa de reforma agrária receberam seus lotes há décadas, estavam lá trabalhando, produzindo, mas passaram a ser ameaçados por algumas lideranças do MST. Desde lá, isso vem acontecendo com frequência. Todas as semanas nós recebemos aqui denúncias, a própria Polícia Federal tem recebido denúncias, ocorrências sobre esses fatos criminosos, que vão de ameaça, espancamento, tortura e etc. Da semana passada para cá, a situação agravou em muito. Essas torturas e ameaças se intensificaram e passaram a ser com expulsão de famílias trabalhadoras de dentro de assentamentos, com a queima, destruição de casas e moradias, com ameaças nas famílias, queima, incêndio de casas, tratores inclusive, e essa ameaça vem sendo permanente, um estado de terrorismo se implantando ali no sul da Bahia, né, em relação a esses assentamentos rurais, onde famílias estão sendo vítimas de alguns integrantes do MST. Nós, governo federal, queremos mandar um recado. O MST não manda na reforma agrária. O MST não promove assentamentos, muito menos administra assentamentos rurais. O MST se coloque no lugar dele e respeite a lei. A lei é para todos. Ninguém está acima da lei. Em qualquer estado da federação, em qualquer lugar desse Brasil, ninguém está acima da lei e não será diferente no estado da Bahia. Portanto, estamos tomando todas as providências legais e cabíveis no sentido de identificar e punir severamente esses foras da lei que estão querendo implantar uma ideologia política, uma militância política em cima daqueles que trabalham e produzem. Esse governo do presidente Bolsonaro não vai admitir mais o terrorismo no campo. Convidamos agora o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o secretário especial. Erro. Errei no vídeo aqui, esse vídeo já passou, tá? Acontece também, mesmo na gravação não vou cortar não, vai direto assim, tá? Então assim, isso que o secretário, né, falou aí, muito, o secretário Luiz Antônio, né, ele falou, é muito preocupante, né, porque você vê só, a população que foi assentada lá, ou seja, em algum momento talvez eles tenham participado de MST, ou não, entraram na fila para conseguir a terra e conseguiram, foram assentados, já estavam morando lá no sul da Bahia, produzindo, né, e com os incentivos fiscais que estão sendo dados, fiscais eu não diria, mas incentivos de compras diretas, etc., que o governo federal tem feito de todas as maneiras para incentivar a agricultura familiar, e agora chega o MST, que diz que faz reforma agrária e quer expulsar as famílias de lá. Então esse MST, esse movimento, ele não tem nada de movimento de luta pela terra. Ele tem sim movimento de luta pela ditadura do proletariado, ditadura campesina, entendeu? E a gente ainda vai ter muito problema com esse movimento aí, porque esse movimento não é legal, não tem ninguém responsável por eles, não tem CNPJ, não tem uma estrutura legal que possa ser acionada. E as pessoas falam em nome do movimento, se identificam pelo movimento, e às vezes nem do movimento são, sei lá, é uma bagunça generalizada. Por isso, esse tipo de grilagem, porque isso é grilagem, você vê por famílias que estão assentadas, eles têm o discurso deles quando eles estão em grandes fazendas,
Mas famílias que foram assentadas sendo expulsas das suas terras é preocupante, né? Vamos ver até onde é que isso vai. Vamos em frente, gente. Foi cancelado, né? Um foi arquivado. E 2 condenações. Uma condenação já passou da segunda instância, que é o caso do Triplex, né? Já foi condenado em primeira instância, lá em Curitiba, foi condenado em segunda instância no Tribunal Regional Federal e também no STJ. E está agora exatamente dependendo do Supremo Tribunal Federal e solto porque o processo não está transitado em julgado. No caso do sítio de Atibaia, ele foi condenado em primeira instância e a defesa do ex-presidente recorreu exatamente ao Tribunal Regional Federal. Esse caso aí, o ex-presidente Lula, ele foi absolvido porque a denúncia era de que ele estaria recebendo propina para obras no exterior e isso não ficou comprovado. Mas existem outros processos em andamento e certamente ele será condenado em pelo menos mais 2. Estou falando isso analisando ali os processos, que é o caso, por exemplo, da compra do terreno para a construção do Instituto Lula, onde há provas abundantes ali de que houve troca e de uma certa conta propina para pagar o terreno. Então, são esses processos mesmo. Existem vários outros em que ele é réu e que será julgado no futuro. É uma longa ficha, né, que o ex-presidente tem na justiça. Olha, Lívia, esses inquéritos ali, essas reclamações no Conselho Nacional de Justiça devem prescrever, já estão aí à beira de prescrição. São reclamações assim do Renan Calheiros, da Cátia Abreu e pessoas que acham que ele interferiu na atividade política ao dizer que o Renan Calheiros não deveria ser reeleito no Senado Federal. E do ex-presidente Lula sobre aquela história de pau em pote, onde ele mostra ali o que seria o esquema de corrupção chefiado pelo ex-presidente Lula. Então, essas reclamações devem ser prescritas mesmo e não devem ir adiante. Ele sai e explica, né, divulga um vídeo dizendo que se trata de uma opção pessoal, a família está precisando, ele está com a filha com problemas e tem que se aproximar mesmo, o pai é isso mesmo, mas ele deixa um grande legado. Vou contar aqui uma história. Em 2014, nós assistimos uma operação da Polícia Federal prendendo mais de 100 pessoas. Até ali, a imprensa ela publicava crimes de corrupção, o Ministério Público ia atrás ou se formava uma CPI. Os crimes, naturalmente, eram levados à imprensa por fontes do Ministério Público, mas precisava dessa força para investigar. E ali não. Logo depois, um mês depois da prisão de mais de 100 pessoas, foi montado o grupo, né, a Força Tarefa Lava Jato. Não é só o Dallagnol, existem outros subprocuradores que trabalham na Lava Jato e trabalharam. O pessoal da Polícia Federal, delegados e policiais da Polícia Federal e o pessoal da Receita Federal, auditores da Receita Federal. E o apoio no Judiciário, o então ministro, o então juiz Sérgio Moro. E aí funcionou ali a Lava Jato, que começou por uma delação muito importante do doleiro Alberto Youssef, que fazia lavagem de dinheiro. Não há como receber propina e não lavar o dinheiro, senão o dinheiro não pode ser usado. E aí foi o pega da Lava Jato. E de lá para cá foram montadas o que eu chamo de franquias, ou seja, quase todos os estados da federação têm um exemplo na Lava Jato e montaram os seus sistemas de investigação no Ministério Público e alguns estados recebem diretamente dados das delações premiadas e das investigações da Lava Jato. Então isso aí já não há como parar, são forças autônomas nos estados. Aqui mesmo no Distrito Federal funciona uma investigação assim. Então sai o Dallagnol, uma notícia importante hoje também a prorrogação por mais um ano da Lava Jato, isso é importante, e acontece o seguinte, se não fizer nada, se não investigar mais nada, só o conteúdo que existe nos arquivos da Força Tarefa, né, esse conteúdo já é material suficiente para muitas prisões e investigações novas.
Então, o caso que vocês viram aí agora foi o caso do ex-presidente Lula, né, o ladrão, e a questão do Dallagnol, né, que está aí com a situação dele saindo da Lava Jato. Tem muita gente já especulando para muita coisa, dizendo que o caso do Dallagnol, ele está saindo porque depois vai querer se candidatar a alguma coisa também, junto com o Moro. Tem muita conversa por aí rolando. Eu não acredito nisso, acredito que ele deve ter um momento de problema familiar e deve ter um pouco de problema profissional também com Aras, uma coisa parecida assim. Eu não sei. Eu sei que o outro... inclusive, eu vi as palavras do Alexandre Garcia a respeito da Dallagnol, falou: sai um promotor popstar para entrar um mais discreto, né? Um que está sempre nas redes sociais para entrar com um mais discreto. Inclusive, eu vi a entrevista dele no Pingos, né? E achei o cara muito centrado. Os repórteres provocaram ele lá, fizeram aquelas perguntas capciosas sobre o Aras, né? E o novo procurador, ele pareceu... coordenador da Lava Jato, ele pareceu bem, mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião. A gente trata um pouco da situação desse novo procurador em relação ao Dallagnol. Vamos em frente. Falando aqui, nesse momento, sobre como a gente ouviu agora aí, né, o TRF da Primeira Região arquiva ação penal contra o ex-presidente Lula. Então, o Tribunal Regional da Primeira Região, sediado em Brasília, decidiu hoje arquivar uma ação penal que o ex-presidente Lula respondia na Justiça Federal do Distrito Federal. A denúncia foi feita pelo Ministério Público em 2016. De acordo com a acusação, o ex-presidente teria atuado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e outros órgãos com o objetivo de garantir a liberação de financiamentos para obras em Angola. Em troca, teria recebido recursos da Odebrecht por meio de palestras que foram realizadas pela empresa. Ao julgar o recurso da defesa, os desembargadores da 4ª turma entenderam que a denúncia do MPF não apontou indícios mínimos de irregularidades e não especificou condutas ilícitas que teriam sido praticadas. Em nota, a defesa declarou que esta é a 5ª ação penal proposta contra o ex-presidente que foi rejeitada. Bom, gente, então aí a gente sabe, né? O pano de fundo está sendo criado, né? Qual que é o pano de fundo? O pano de fundo é pegar e inocentar o Lula. Esse é o pano de fundo. Agora, o que nós podemos fazer? Na questão da justiça, pouco podemos fazer, né? A questão agora é esperar, aguardar e ver o que vai acontecer, mas eu queria estar errado, mas tudo indica com uma situação dessa aí que parece que eu não estou tão errado assim, né? Parece que vão considerar o Moro suspeito, que já é considerado uma vez um doleiro dos doleiros. Não foi com o doleiro, não foi com o doleiro dos doleiros, não foi outro doleiro lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas já tratei aqui no canal. Vai considerado suspeito. E agora tem essa situação aí do TRF1 ter arquivado a ação penal da situação da Angola. Eu achei que a Lava Jato deveria ter juntado provas suficientes, mas segundo o TRF da Primeira Região, não. Né? Aqui, gente, deixa eu trazer para cá. Outra notícia foi essa que hoje, na quarta-feira, né, o Banco Central apresenta a nova cédula de 200. Né? Então, apresentou nessa quarta-feira, dia 2, a nova cédula de 200, que passa a ter o valor legal imediatamente e começar a circular conforme a demanda. Ao todo serão disponibilizadas 450 milhões de unidades da nota até o fim do ano. É muita unidade, né? Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a introdução da nova cédula é fundamental para evitar um eventual desabastecimento do papel moeda frente ao aumento da demanda por dinheiro. Abre aspas para ele. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios. Um deles foi um aumento expressivo na demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. O aumento foi verificado no Brasil desde o início da pandemia, mas não foi exclusivamente do nosso país. Outras nações viveram um fenômeno semelhante. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva de dinheiro vivo em casa. Inclusive, tem maluco aí na internet, como o Wesley Prado, que falou para o povo sacar todo o dinheiro do banco e colocar em casa. Quem fez isso fez besteira, tá? Tirar o dinheiro do banco e tá à disposição de ser assaltado, sofrer alguma coisa assim, perder todos os recursos que tem, poderia estar no banco, e o banco, segundo o Wesley Prado, ia quebrar, e não quebrou banco nenhum. Muito pelo contrário, foram ajudados pelo governo, porque deve ter tido saques enormes. Nessa situação aí, o povo fica nervoso, quer levar o dinheiro para debaixo do colchão, mas eu não recomendo, tá?
E aí, gente, a cédula de 200 traz cortes cinza e sépia predominantes e homenageia o lobo-guará. O lobo-guará agora ganhou da onça, né? E do peixe, né? Animal típico da fauna do Cerrado brasileiro, aqui da nossa região, aqui tem o Cerrado, e é atualmente ameaçado de extinção. A nota tem o mesmo formato de dimensões da cédula de 20. A decisão de manter o formato segundo o BC é para melhor adaptação aos caixas eletrônicos, mais fácil de contar, né? E demais equipamentos automáticos. Aí, de novo, Campos Neto acrescenta. O Banco Central tem atuado durante todos esses meses e tem conseguido fornecer cédulas e moedas de modo a atender às necessidades da sociedade de forma adequada. Ainda assim, como estamos vivendo um momento sem precedentes na história, não há como prever se essa demanda por dinheiro em espécie continuará aumentando. E por quanto tempo? Esse momento, com essas necessidades, se mostrou oportuno para o lançamento de uma cédula de maior valor, cujo pré-projeto já existia desde o lançamento da segunda família de cédulas em 2010, acrescentou Campos Neto. Vale lembrar que a moeda de 100, ela tá, quer dizer, nunca se passou da moeda de 100, o modelo que se tinha mais ou menos americano, R$1, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100, né? E agora R$200. Entretanto, nós sabemos que tem outras economias, como a europeia, que tem a nota de €500. Aí o euro é muito mais valorizado que o real. Portanto, essa é uma questão de liquidez, tá, pessoal? Então, vamos em frente aí, tá? Agora, falando em nota, eu queria colocar para vocês aqui o desabafo dos argentinos que estão vivendo uma situação calamitosa com a comunização da sua economia. Vamos ouvir aqui o desabafo de pessoas, né, de microempresários, de empresários que estão perdendo seus negócios, né, e como o comunismo faz, né, que está acontecendo na Argentina, ele pega e transforma todo mundo em pobre. Porque os microempresários e empresários são considerados riquíssimos, né? Portanto, vamos dar uma olhadinha aí na penúria que a Argentina está passando por esse momento. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Es una regla moral que tenemos como sociedad. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Después que me echaron, que estuve en la calle muchos años, abrí este negocio y me fue bien. Y nos quieren cerrar otra vez. No hay motivo por el cual nos tienen que cerrar. Nosotros nos sabemos cuidar. Nosotros le aportamos al Estado. Yo abrí contento. Yo acá lloré lo que nunca lloré en mi vida. Lo lloré dentro de este negocio. Son 32 años, una vida acá adentro. ¿Yo qué le digo a mi empleada que tiene 3 hijos? Yo no soy millonario, yo invertí todo acá. ¿Qué quiere? ¿Que venda mi auto? Venda mi... No hay ningún problema para pagarle a ellos. De esta casa no se van a ir, ninguno sin cobrar algo. Pero si no puedo, ¿qué voy a hacer? Y lamentablemente voy a tener que cerrarla. Lamentablemente voy a tener que cerrarla dentro de 2 meses. ¿Vos crees que se va? ¿Vos crees que no vas a poder abrir? Muy difícil. Muy difícil. Poder mantener la fuente, los ingresos, muy difícil. ¿Sabes que no siento enojo? ¿Qué sentís? Siento desilusión. Estoy desilusionado. ¿Entendés? Laburé toda mi vida y a los 55 años estoy en el punto cero. ¿Qué querés que te diga? Yo te entiendo desde el lugar que te estoy escuchando. Impotencia siento. Yo hace 40 años que tengo negocios. Entonces, ¿qué me quiere mentir? Es una angustia que no aguantas más. No aguanto más. Tengo hijos, tengo todo. ¿Cómo comes? ¿Cómo pagar las cosas? Hace unos días, señor presidente, hubo una moción por parte de la sociedad para que la política se bajara los sueldos. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso es un acto de populismo que en verdad no resuelve el problema. Convidamos agora o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, o secretário.
Pessoal, desculpa o errinho de novo, é que o vídeo 1 e o vídeo é o mesmo parecido. Mas vamos lá. O que acontece, gente? O presidente da Argentina, ele está comunizando a Argentina. Ele está fazendo todo o trabalho de comunização da Argentina, e é isso que está acontecendo hoje no nosso país irmão ali, inclusive nós éramos um dos principais turistas que íamos à Argentina, e acho que estão sentindo muito isso. Eu acho que quando a gente for na Argentina, a gente vai encontrar uma Argentina bem destruída economicamente, né? Eu acho que deve acontecer um problema muito sério com a moeda argentina, com o peso argentino, que antigamente valia muito mais do que o peso uruguaio. Eu até não sei como é que está, vou até dar uma olhada ver como é que está essa equivalência, mas com a comunização da Argentina vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela. Sem dúvida nenhuma. Vai acontecer o que aconteceu com a Venezuela. Nós estamos vendo de camarote a destruição. Para destruir uma economia, você leva 1 ano. Para reconstruir ela, você leva 10. O Paulo Guedes já falou sobre isso, o ministro Paulo Guedes já disse. Tá? Para destruir é rápido. Para reconstruir é muito difícil. E em 4 anos, o presidente da Argentina consegue detonar com a Argentina e transformar a Argentina uma coisa muito além do peronismo, mas muito além. Uma coisa totalmente deprimente, que nem sequer chega perto de uma democracia. Muito pelo contrário, porque na democracia os negócios florescem, mas na autocracia e no socialismo, no comunismo, os negócios são aferrados ao Estado, e o Estado destrói o empresário, destrói empregos, destrói as divisas do país. Então, é isso que está acontecendo com a Argentina. Voltando para cá, aí nós vamos discutir aquela situação da vacina, né? Então, a vacina, segundo o Dória, né? Dória comenta, fala, abre aspas, né, para o Dória, vacina deveria ser obrigatória a todos os brasileiros. Isso é o sonho do Dória, que fez negócio com a China, né? Está fazendo negócio com a China direto. Aí o presidente disse a uma apoiadora no dia 31, né? Segunda-feira, que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Aí o Dória, durante o coletivo de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, o governador João Dória comentou a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a não obrigatoriedade das imunizações em desenvolvimento contra o coronavírus. Segundo Dória, abre aspas para ele, a vacina deveria ser obrigatória a todos os brasileiros. Ponto. No fim dessa terça-feira, a Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, reproduziu em suas redes sociais a fala de Bolsonaro, segundo a qual ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Né? Abre aspas para o presidente Bolsonaro. Né? Entretanto, em fevereiro, o próprio presidente havia sancionado a lei que autoriza a imunização compulsória de forma a enfrentar a pandemia do Covid-19. Mas o presidente Bolsonaro, então, ele teve essa postura, porque uma pessoa que era da área de saúde falou para ele que uma vacina só pode ser colocada no mercado depois de 14 anos, etc. E tal. Isso é muito interessante. Entretanto, o que vai se fazer? Né? Então, ficamos nesse meio de campo. É uma opinião do presidente? É uma opinião de muitas pessoas que têm medo mesmo de tomar vacina. Rola muita desinformação nesse negócio de vacina. Eu não acredito que ninguém vai fazer controle populacional, até porque as pessoas iam morrer uma atrás da outra, mas alguém ia ficar vivo. Né? Alguém ia ficar vivo e as questões iam ser muito graves. Tá certo? Agora, pode ser que uma pessoa do Brasil morra por causa da vacina? Pode ser. Não vou dizer que não pode, né? Cada ser humano, ele reage de um jeito, né? Aliás, deve ter acontecido em outras vacinas. Agora, dizer que vai ser obrigatório também é muito complicado. Então, essa é uma questão aí que a sociedade vai ter que lidar com ela, né? Porque sem a vacina, você não vai poder voltar à normalidade. Nós vamos ter que ficar sempre trancado em casa, sempre usando máscara, tendo essa profilaxia exagerada como a gente nunca teve no Brasil. É isso que vai acontecer? Ou com a vacina a gente vai conseguir sair desse marasmo? Aqui no Mato Grosso do Sul agora foi liberado para 23 horas o horário de recolher, né? Então, graças a Deus, está melhorando, então as lanchonetes já estão podendo abrir até as 23, mas a vida não está longe de ser normal ainda aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá bom, gente? Vamos em frente? STJ forma maioria pelo afastamento do Wilson Witzel. Essa que eu tenho que falar para minha amiga Gislaine, que eu perdi, essa aqui eu achei que ele ia safar.
A Corte Especial do Supremo Tribunal Federal de Justiça, referendou o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, durante a sessão da tarde desta quarta-feira, 2. Inicialmente, o afastamento de Witzel foi determinado pelo ministro Benedito Gonçalves, a pedido da Procuradoria-Geral da República, na Operação Tris in Idem, que investiga desvios na área de saúde. O placar até o momento é de 13-1 pelo afastamento do governador e o julgamento continuou. A Corte Especial foi formada por 15 ministros, então já era, né? Mais antigos do tribunal e analisou apenas o ato do afastamento de Witzel. Então, portanto, Witzel continua afastado. Aí o Witzel sobre o julgamento. Witzel diz que respeita a decisão do STJ, mas nega que tenha cometido ilícitos. O Superior Tribunal de Justiça voltou por referendar o afastamento do governador durante a sessão na tarde da quarta-feira. Witzel é investigado por irregularidades devido à saúde. O governador do Rio, Wilson Witzel, se pronunciou nas redes sociais após a decisão do Superior Tribunal de Justiça de referendar o seu afastamento durante a sessão dessa quarta-feira, 2. O Witzel escreveu que respeita a decisão da Corte, abre aspas para ele, respeita a decisão da Corte, mas reafirmou que jamais cometeu atos ilícitos. Afirmou ainda: não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo. Tá, pessoal? Então essas foram as palavras do... Todo político fala isso, tá? Então 180 dias afastado a partir da última sexta-feira nossa. Olha o que o Roger Moreira falou hoje lá no programa Pânico. Roger Moreira sobre a pesquisa Datafolha. Quanto mais Bolsonaro apanha, mais cresce. Líder do Traje Rigor diz que não se surpreendeu com o levantamento que aponta que o presidente está com a melhor avaliação desde o começo do mandato. Líder do Traje Rigor e comentarista convidado nessa sexta-feira, 14, passada, né? Isso aqui é de quando? Deixa eu ver, 14/8, tá? Isso é 14/8, desculpa, gente. No 14/8, os Pingos já disse que não se surpreendeu com a pesquisa Datafolha. Isso aqui eu peguei só para dar uma olhada como tem artistas ainda que apoiam o presidente. Isso aqui já tá, a pesquisa já passou um tempinho já, né? Tá? Bolsonaro se encontra com o Russomano e sinaliza apoio a candidatos para prefeito. Eu acreditei que o presidente fosse apoiador de candidatos da prefeitura do Rio e de São Paulo, talvez de Brasília, e algumas outras capitais, né? Mas eu acho que ele está selecionando muito quem ele apoia, né? Enquanto o presidente disse que pode apoiar o capitão Alberto Neto, republicanos, no segundo turno da eleição municipal de Manaus. E Russomano é pré-candidato a São Paulo. Em nova fase da articulação política do governo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta quarta-feira a bancada dos republicanos para um café da manhã no Palácio da Alvorada. No encontro, escolheu o deputado federal capitão Alberto Neto como vice-líder do governo na Câmara e disse que pode apoiar na eleição municipal de Manaus. Até para tirar aquele Arthur Vigílio lá que só falta querer matar o presidente. No mesmo dia, o presidente conversou em pelo menos 2 ocasiões com o deputado Celso Russomano, tá? Pré-candidato à legenda da Prefeitura de São Paulo. E tem gente acreditando mesmo que o presidente vai apoiar, vamos dizer assim, a Peppa Pig lá para a Prefeitura de São Paulo, mas não vai mesmo. Bolsonaro hoje, né? Foi hoje. Quem tem bom preparo não precisa se preocupar com essa pandemia. O Brasil passou de 120 mortes pelo novo coronavírus. O presidente que contraiu a doença usou o próprio exemplo para tentar embasar o argumento. Após o Brasil passar de 120 mil mortes, isso aqui deve ser bem progressista, esse artigo aqui, pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou nessa quarta-feira, 2, a minimizar os efeitos da doença. Um cara bem preparado não tem como se preocupar em relação a essa tal pandemia. Bolsonaro contraiu o novo coronavírus em julho e usou o próprio exemplo para tentar embasar o argumento. O evento fechado do Palácio Planalto ele também voltou a comparar a enfermidade com uma chuva. Quando se fala também nessa pandemia desde o início eu apanhei muito. Eu falava que quem tem um bom preparo está bem de saúde e não tem que se preocupar, pô. É igual chuva, pô. Se o cara está com um problema, qualquer chuvinha vira uma pneumonia e pode ter problema. Disse em evento para receber o Descóbulo de Ouro, que a gente acabou de ver aqui, símbolo da educação física, que é a mais alta honraria entregue pelos Conselhos Regionais de Educação Física. Se o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar de 65 anos,
vocês vão chegar lá ainda, não adianta ficar rindo. A gente viu aí, afirmou em tom de brincadeira. Eu não acho que seja nenhum problema ele ter falado isso. Eu acho que a mídia marrom gosta mesmo de encher o saco. Isso que eu acho. Joyce, aí ó, ela, tinha que ser ela, né? Escolhe Ivan Leão Sayeg como vice na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Olha aí a Pepa. Candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Joyce Hasselmann escolheu como candidato o vice-empresário Ivan Leão Sayeg, herdeiro da Casa Leão Joalheria. A definição ocorreu no momento em que o deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, passou a pleitear o cargo. A escolha do herdeiro da família real era apontada entre os bolsonaristas como gesto de reaproximação do PSL com o Palácio do Planalto. Ivan é um paulistano de Gema, conhece cada canto dessa cidade, tem sonho de consertar cada ruela abandonada. Ele entende de cidade e entende de São Paulo, que é um país. Tem energia, é lavajatista como eu, luta contra a corrupção e vai completar a chapa como ninguém, disse a Joyce. O nome preferido da Joyce era o economista Marcos Sintra, o ex-secretário da Receita Federal de Bolsonaro. Ele também rompeu com o presidente e se manteve no PSL. Na entrevista coletiva, após a convenção da legenda na segunda-feira, a candidata chamou Sintra de meu posto Ipiranga. Trata-se de uma referência ao apelido dado pelo presidente na campanha do seu hoje ministro da Economia, Paulo Guedes. Sintra, porém, será o coordenador do programa de governo e vai disputar uma vaga de vereador na capital. Mas o pessoal aí está achando que esse até para vereador é capaz do Sintra se candidatar, se eleger, e a Joyce acho que não tem nenhuma condição da Joyce se eleger, mas vamos em frente. Renda Brasil irá promover esse ecossistema de oportunidades, garante Onyx Lorenzoni. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira, dia 2, que a proposta do novo programa social Renda Brasil formará um ecossistema de oportunidades para a população. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, ele garantiu que todos terão noção da grandiosidade da proposta quando apresentada. O que deve acontecer, segundo ele, mais no final do ano. Quando a gente fez o programa, tinha 3 grandes eixos: o constitucional, o eficiente e o fraterno. Quis destino que o presidente Bolsonaro pudesse construir em parceria com o parlamento essa grande rede de proteção e pudesse mostrar a sua fraternidade para as pessoas. O que nós queremos é que o futuro Renda Brasil seja focado nas políticas públicas que vão promover um ecossistema de oportunidades e vai trabalhar com a história da vida das famílias, desde a criança no ventre da mãe até que essas crianças saiam da 9ª série preparada para enfrentar o mundo. É uma visão completamente diferente do Bolsa Família. Queremos promover pessoas, porque pessoas com independência fazem escolhas em direção da liberdade, que é o que representamos, afirmou. Então, muito interessante essa visão do ministro Onyx Lorenzoni, no momento que deve ser comemorado não quantas pessoas entram no benefício do Renda Brasil, e sim quantas pessoas saem dele, tá certo? Essa seria, em tese, né, a situação mais importante em relação a isso aí. Mas vamos em frente. PF deflagra operação para apurar fraude no auxílio emergencial e ameaças contra o presidente da Caixa. Durante investigações, foi identificado que o suspeito utilizava dados das vítimas para se cadastrar nos aplicativos dos auxílios emergenciais do governo federal. A Polícia Federal deflagrou nessa quarta-feira, dia 2, a Operação Falso Samaritano. Olha só essa aqui. Que investiga fraudes do recebimento de auxílio emergencial. Agentes apuram supostos crimes de estelionato, ameaça e divulgação de informações pessoais cometidos por um suspeito acusado de receber indevidamente o pagamento do governo federal. Segundo a PF, durante as investigações foi identificado que o suspeito utilizava dados das vítimas para se cadastrar nos aplicativos de auxílios emergenciais do governo federal e, assim, receber os valores em benefício próprio. A corporação, Polícia Federal, não divulgou o nome do investigado. Além da suposta fraude de recebimento do auxílio, a investigação também apura ameaças contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, abre aspas para eles. O investigado também ameaçou e divulgou dados pessoais do presidente da Caixa Econômica Federal e de seus familiares, após o presidente do banco ter alertado a população sobre a existência de golpes, bem como declarado que iria intensificar as medidas para impedir a ação de fraudadores, informou a assessoria da Polícia Federal. Então, gente, sobre isso aí, sobre essa situação aqui, vocês veem bem, a minha esposa, por exemplo, ela fez o quê? Para ajudar as pessoas, ela pegou e começou a ajudar as pessoas que são mais humildes, que não sabem mexer bem no celular, que são esses invisíveis que o presidente falou. Ela pegou, ajudou as pessoas, colocou os dados e tal,
e várias pessoas receberam os benefícios por causa dela, né? Mas tem muita gente que diz que vai ajudar a pessoa, dá os dados da pessoa, tal, aí vai lá e bota a sua conta do banco e recebe, e depois passa uma quantidade X, que não é a quantidade correta, e o que dá para o pobre, o que dá para a pessoa que está com necessidade, ela vai pegar. Tá? Então, se ela não consegue pegar, a outra cobrou R$100, eu vi muita fofoca de muitas pessoas fazendo isso. Tá? Não posso provar, né? Então, só que eu fiquei sabendo de alguns casos aí, que se eu pudesse realmente provar, eu fazia a denúncia na polícia. Mas quem fez isso através dessa pessoa não fala, que seria a pessoa que seria que teria necessidade, e o cara que fez isso eu não conheço, mas poderia ser denunciado. Se você sabe de algum caso desse, que é uma pessoa que ficou, ou que foi cobrado recurso, denuncie para a Polícia Federal. Eu só não denunciei a questão ali porque eu não tinha provas, eu não tinha materialidade, senão eu teria feito a denúncia. Tá? Então você vê, tem gente que está fraudando, inclusive ameaçando o presidente da Caixa, que trabalhou fortemente para fazer esses pagamentos e vai trabalhar para fazer os pagamentos ainda até o final do ano, com a extensão do plano com R$300, e a gente vai ter essa oportunidade de estar vendo, né, o que está acontecendo em relação a esse auxílio emergencial que nós temos aí, que é uma grande valia nesse período de pandemia. É pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, como diz o presidente. É o que se pode fazer, é melhor do que nada, gente. Aí tem mais essa aqui agora, essa bombinha aqui. Ó. PF pede prorrogação do inquérito que avalia a interferência de Bolsonaro na corporação. A Polícia Federal enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira, dia 2, pedindo prorrogação por 30 dias. Eu acho que eles não estão achando nada. Como eles não estão achando nada, eles estendem o tapete, né, para ficar essa situação pastosa, principalmente para a gente. Né. Do inquérito que apura o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tentou interferir politicamente na corporação. A investigação foi aberta no final de abril, a partir de informações apresentadas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que correu dali e foi direto para a Globo falar besteira, né, que deixou o governo acusando o presidente de substituir nomeados em cargo estratégico da PF para blindar familiares e aliados em investigações de Bolsonaro e nega as acusações. Aliados de investigações. Bolsonaro nega as acusações. O decano Celso de Mello, que conduz o inquérito e precisa dar aval à extensão dos trabalhos, segue de licença médica. Olha que tudo isso é programado. Tá? Tudo isso é programado. Ele também precisa decidir sobre o depoimento de Bolsonaro. O pedido para ouvir o presidente é uma das últimas medidas que ainda faltam ser cumpridas na investigação e partiu da delegada Cristi Correia Machado, que lidera o caso. Em ofício ao Supremo, ela afirmou que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual, nos próximos dias, torna-se necessária a oitiva do presidente. Em junho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que Bolsonaro possa escolher a forma como prefere depor. Então, continua essa pasmaceira aqui, né? Lembrando que se o ministro Moro, o ex-ministro Moro, não provar nada, ou seja, não tiver nada provado, ele pode ser acusado também. Porque o Aras tanto está vendo o lado do presidente, né, na questão da denúncia, quanto está vendo a denúncia falsa também do Moro em relação ao presidente. Portanto, mais 30 dias para os próximos capítulos desse parto aí que não termina nunca, tá? Deputados do PSOL querem força-tarefa para monitorar gestão de Damares. É claro, a Damares está fazendo um maior sucesso. Para os parlamentares do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem programas deficientes por questão orçamentária. Ela acabou de dizer que recebeu, ontem ela falou isso, 160 milhões de reais do governo federal. Ela tinha só 6 milhões. Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje, eu acho, se não me engano, que eu postei um vídeo falando sobre o cuidado com os idosos, né? E ela falou isso aí. A bancada do PSOL apresentou nessa semana a representação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal. Com a gestão da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, os deputados pedem a instalação de uma força-tarefa para acompanhar políticas da pasta no combate à violência contra crianças e adolescentes. Segundo os parlamentares, Damares não possui uma estrutura política estruturada, não possui uma política estruturada para a proteção da criança e do adolescente. Abre aspas para eles, tá?
e os programas existentes estariam deficientes por questões orçamentárias. Mas é muita conversa, né? Os deputados citam o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, PPCAAM, que atua em 17 estados do país. O programa foi oferecido à menina de 10 anos que foi vítima do abuso sexual no Espírito Santo e precisou passar por um aborto em julho. Apesar da importância da ação, a verba destinada foi reduzida pela metade no Espírito Santo, em comparação ao ano passado, caindo de 1,4 milhão para 736 mil, segundo informou o Ministério da Mulher, em resposta ao pedido de lei de acesso à informação enviado pelo deputado Ivan Valente. De acordo com os dados encaminhados pela pasta, Acre, Alagoas, Amazonas e Ceará não receberam recursos para o programa em 2019. Situação que se repetiu com o Amazonas em 2020. É o que ocorreu com o estado de Minas Gerais. Apontam os deputados. Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins sequer constam na lista do Ministério, o que constitui um forte indicativo da fragilidade da proteção de crianças e adolescentes ameaçados nessas condições, nessas unidades da Federação. Segundo o Ministério da Mulher, os estados que não são cobertos com PPCAAM contam com o núcleo técnico federal que auxilia nos termos do programa. Portanto, eu não sei quem está falando realmente a verdade aqui, né? Mas vamos lá. Entre os pedidos da bancada do PSOL, a Procuradoria está a criação de uma força-tarefa formada pelo Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da República para acompanhamento e monitoramento orçamentário e financeiro dos atos da gestão da Damares. Os deputados também pedem apuração sobre a responsabilidade da ministra pela precariedade das políticas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes no âmbito federal. Bom, gente, claro que o conteúdo tinha que ser do Estadão, né? Mas o que eu digo para vocês? Eu não estou vendo essa precariedade, não. Muito pelo contrário, eu tenho visto muito elogio para a ministra Damares, tanto é que ela, quando teve esse desgaste do Paulo Guedes, ela passou à frente do Paulo Guedes, no momento de desgaste, principalmente quando estava para aceitar quanto é que ia ser o Renda Brasil e o auxílio federal, até o auxílio emergencial até o final do ano, e ela estava de vedete ali do presidente. Não sei se vocês notaram isso, ela ficou um pouco na frente ali para deixar o nosso grande amigo Paulo Guedes trabalhar livre e não ter tanta pressão assim, né? Então, gente, eu acredito que isso aí é mais um fogo de palha da oposição, mas esse é o trabalho da oposição, né? Tentar levantar alguma coisa que pode estar errado e dizer, né, que está errado, mas o trabalho do governo é mostrar que não está errado. Portanto, não dá aqui para tirar uma lógica ainda, saber se isso vai acontecer mesmo, porque eu acho que antes disso eles vão pedir uma prestação de contas à Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal vai pedir uma tomada de contas a respeito disso aí primeiro, para depois decidir se vai fazer isso aí. Eu acredito que é mais uma vez o partido de esquerda tentando controlar o governo federal através de medidas judiciais. Vamos em frente. Já falei da nova cédula de 200 lançada pelo Banco Central, não sei se eu já falei. Nessa nota estampada pelo Lobo Guará foi lançada em meio ao aumento da demanda por dinheiro em papel por causa da pandemia do coronavírus. A nota de 200 foi apresentada pelo Banco Central e já começa a entrar em circulação nessa quarta-feira, hoje. A cédula possui cores cinza e sépia. Eu não sei se eu já falei sobre a cédula, né? Acho que não, né? Vamos lá. E a Casa da Moeda produzirá 450 milhões de unidades, totalizando 90 bilhões. O Banco Central investirá aproximadamente 103 milhões na fabricação de uma nova cédula, além de 170 milhões de unidades de exemplar de 100. A cédula com valor mais alto foi alçada para garantir a distribuição do dinheiro por causa do crescimento da demanda em meio à pandemia do coronavírus. Segundo Roberto Campos Neto, presidente do BC, o lançamento da nova cédula estava em estudo desde 2010. Abre aspas para ele. O momento singular que estamos vivendo trouxe diversos desafios. Um deles foi a demanda por dinheiro em espécie. Em um momento de incerteza, é natural que as pessoas busquem garantia de reserva de dinheiro. Como estamos vivendo um momento sem precedentes, não há como prever se a demanda do dinheiro em espécie continuará aumentando, ou por quanto tempo. A necessidade se mostrou ideal. Disse o lançamento de nova cédula é uma estratégia do Banco Central para diminuir o custo de impressão de papel moeda, senão teriam que imprimir muitas outras cédulas. Aí você vê quantas cédulas cabem em R$200, eles economizam na impressão, tá? Porque 103 milhões é só para a fabricação da moeda de 200, mas 170 milhões em unidades exemplar de R$100. Tá certo?
Então essa aí é a medida que o governo federal está lançando. Já nos finalmente aqui, nós temos aqui a Caixa paga nessa quarta auxílio emergencial para nascidos em fevereiro. E aqui está, hoje quarta-feira, né, dia 2, com ciclo de pagamentos parcela do auxílio emergencial, os créditos começam a ser beneficiados nascidos em janeiro, no dia 28 de agosto, e hoje será liberado o pagamento de cerca de 3,5 milhões de nascidos em fevereiro. O segundo ciclo de pagamentos vai até 27 de outubro. Nesse ciclo, mais três públicos foram incluídos. Trabalhadores que fizeram cadastro nas agências do Correios entre 2 e 8 de junho, 2 de junho a 8 de julho. Trabalhadores que fizeram contratação pelo site da Caixa, o app Caixa Auxílio Emergencial, de 3 de julho a 16 de agosto, e foram considerados elegíveis. Beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram benefício reavaliado em agosto. No caso das reavaliações, o benefício foi liberado novamente para 148 mil pessoas. Os recursos podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar boletos, fazer compras na internet, nas maquininhas e em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. O calendário de pagamento do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito, poupança social digital e de saque em espécie. Então, hoje, quarta-feira, foi mais um pagamento para os nascidos em fevereiro. O governo publica medida provisória que diminui tarifas de energia no Norte e Nordeste. Isso aqui é importantíssimo. O Norte e Nordeste tem um dos custos mais altos de energia. Então, vocês estão diminuindo lá, é porque a coisa está sendo boa. Fora os apagões que tem lá. O governo federal publicou o Diário Oficial da União, nessa quarta-feira 2, a nova medida provisória do setor elétrico, MP 998/2020. O texto é mais amplo que o MP 950, que isentou famílias de baixa renda do pagamento de conta de luz durante a pandemia do Covid e perdeu a validade no início do mês passado. Entre as principais propostas, a MP beneficia consumidores de alguns estados do Norte e Nordeste que terão tarifas mais baixas. Trata de plano de valorização de atributos ambientais para substituir subsídio de fontes alternativas que direciona a uma parte dos recursos que bancariam programas de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética para abater tarifas de energia do consumidor. A medida provisória também traz regras específicas para a Eletrobras alienar bens e instalações não utilizados na produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. Esse trecho dispõe sobre bens encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão RGR e sobre ressarcimentos da Eletrobras, nos casos que couber. Outro ponto da medida transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, representativas de capital social das indústrias nucleares do Brasil, INB, e da Nuclebras, equipamentos pesados, Nuclep. Além disso, o texto restabelece que a INB e Nuclep, ambas sociedades anônimas, deverão ser transformadas em empresas públicas vinculadas ao Ministério da Energia, Minas e Energia, por meio do resgate pelas referidas empresas da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio líquido constante do balanço de 2019 aprovado pela Assembleia Geral. Então está aqui, gente, nova medida MP, diminui a tarifa no Norte e Nordeste e dá algumas outras missões aqui para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, e transforma tanto a indústria nuclear brasileira, né, quanto a Nuclebras, equipamentos pesados, vinculando de volta elas ao Ministério de Minas e Energia, não sendo mais possível, né, ter acionistas, pelo que eu entendi aqui, e vai ser agora uma empresa totalmente pública. Essa é uma questão técnica que eu não sei responder, mas eu acredito que isso seja melhor para o país, deve ser uma questão estratégica, né? Mais uma aqui que é muito boa, hein? Gazeta do Brasil. Tribunal Superior de Trabalho determina que funcionários do Correio mantenham 70% efetivo. A greve deles sem limites levou o Tribunal Superior do Trabalho, né, a ministra Cátia Arruda, determinou que os empregados do Correio mantenham em atividade enquanto continuar a greve com o distanciamento mínimo de 70% do pessoal em cada unidade, não impeçam o livre trânsito de pessoas e cargas postais. Por outro lado, a decisão determina que a empresa deixe de fazer quaisquer descontos nos salários dos empregados em greve. Cátia Arruda, relatora do dissídio do coletivo de greve ajuizado pelos Correios em razão da greve iniciada 17 de agosto. O pedido da empresa era de concessão de tutela provisória de urgência para que fosse declarada a abusividade da greve e determinada a volta ao trabalho com multa de 1 milhão para cada entidade sindical. Caso essa solicitação não fosse acolhida, pedia a manutenção mínima de 90% do efetivo
previsto antes da pandemia, ou sucessivamente 90% dos empregados que tivessem trabalhado presencialmente na véspera da deflagração da greve. Mas a ministra, acho que a ministra, Cátia Arruda, deu 70% do efetivo, o que já dá uma boa tranquilidade para a continuidade dos trabalhos dos Correios. Isso aqui é uma greve abusiva que estão fazendo. Eles sabem que o Correios vai entrar num processo de alienação, né, de privatização, e não tem outro caminho, porque os Correios é deficitário. Só o Postais tem 11 bilhões de déficit, e acredito que o Correio americano também está correndo esse risco, tendo em vista que o Trump também falou que lá também deve ser privatizado. Tá? E aqui, para a gente finalizar, nosso grande general Mourão, vice-presidente da República, diz que recursos para combater queimadas estão garantidos até novembro. Operação Verde Brasil 2 vai agir para preservar a Amazônia Legal. Como promover o desenvolvimento sustentável e a preservação da Amazônia foram os assuntos que o vice-presidente Hamilton Mourão abordou nesta quarta-feira no programa Voz do Brasil. O vice-presidente falou ainda sobre garimpo e terras indígenas e garantidos dos recursos para a manifestação da Operação Verde Brasil 2, que é o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Hoje, mais cedo, Mourão manifestou a preocupação com os incêndios na Amazônia, abre aspas para ele. Diferente da queimada natural, o incêndio florestal é fogo fora do controle que, além de destruir a vegetação nativa, mata animais, causa problemas à vida das pessoas, causa problemas respiratórios, e no momento que estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus, pode ser agravada pela fumaça oriunda das florestas, disse Mourão. Para alertar sobre os perigos e prejuízos das queimadas, Mourão lembrou a campanha Diga Sim à Vida e Não à Queimada. Aí tem ele aqui na Voz do Brasil, eu vou passar só um textinho aqui, porque é muito grande. 55 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 0 segundo. Muito obrigada, vice-presidente. A Operação Verde Brasil 2, ela continua? Os recursos para manutenção das ações, eles estão garantidos já? Olha, Alessandra, nós iniciamos a operação no dia 11 de maio, né, uma operação que tem a grande finalidade de apoiar as ações de fiscalização das nossas agências, como o IBAMA, o ICMBio e mais as agências estaduais, com as Forças Armadas prestando apoio logístico e de segurança. Tivemos problemas necessitávamos um crédito extraordinário, com o apoio do Congresso esse crédito foi votado, então nós estamos com os recursos assegurados para manter a operação no mais alto nível até o final do mês de novembro. Vice-presidente, qual a grande ou maior dificuldade para manter os níveis de queimadas e desmatamento baixos? Uma coisa que todos nós no Brasil temos que ter consciência da imensidão da Amazônia. A Amazônia representa 60% do nosso território, são 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Para que as pessoas tenham uma ideia, a União Europeia, que tanto fala da Amazônia, ela tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Temos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de áreas protegidas, que são unidades de conservação e terras indígenas. Então, só esses dados sobre a imensidão e a falta de ligação permanente com o centro-sul do país, na Amazônia as estradas são rarefeitas, as grandes estradas são os rios. Então, essa amplitude é que leva à dificuldade para que a gente esteja presente em todos os lugares e consiga manter os níveis do desmatamento e da queimada ilegal dentro daquilo que a gente pode considerar como aceitável, que é zero. E para que a população dessa região, que é tão grande, também ajude, também participe, o governo tem uma campanha, não é isso? Para diminuir as queimadas? Exatamente. Nós lançamos já essa campanha, Diga Sim à Vida e Não à Queimada. É importante que a população dos principais municípios que são afetados pela queimada compreenda isso, não participe dessa ilegalidade. Eu sempre tenho tocado nisso, e sempre alerto ali a região da Grande Porto Velho, a região de Lábrea, a região de Apuí, no Amazonas, a região de Novo Progresso, de Altamira, de São Félix do Xingu, de Capitão Porfírio, lá no Pará, de Colniza, no Mato Grosso, para que evitem as queimadas, preservem. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Até mais. Até a próxima. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo.
Minha continência para vocês e até mais. Valeu. Fui.